Bom, pessoal, muito boa noite para todo mundo. São 20 horas em ponto e meu nome é Anderson, para quem não me conhece, mas eu acho que todo mundo que vai assistir essa palestra provavelmente já me conhece, lá do Centro Espírita Irmã Laura. Hoje é dia 27 de julho de 2021 e graças a Deus a gente tem a oportunidade de poder estar junto aqui, seja nesse horário das 20 horas, seja quando você for assistir posteriormente essa palestra, não tem problema nenhum. O mais importante é que a gente tenha comunhão de pensamentos e, acima de tudo, de sentimentos, né? Então, muito obrigado a todo mundo por estar junto da gente. Espero que estejam todos bem, né? Saudade de poder estar na casa presencialmente com todo mundo, mas se Deus quiser permitir, não demora muito para a gente poder estar junto mais uma vez. Não é isso? De qualquer forma, o tema da noite de hoje é reencarnações de provas e expiações, tá? Ah, Antes da gente dar início, até para poder dar tempo do pessoal ir entrando e tudo mais, vou passar para vocês um pouco da bibliografia, tá? Que a gente vai usar na noite de hoje. Então, eu vou fazer uma abertura, uma leitura de abertura antes da oração inicial, com um texto, é o capítulo 27, para quem quiser conferir depois, do livro Coragem, tá? Um livro psicografado pelo Chico Xavier, e é escrito por vários espíritos, por espíritos diversos. Tá? Essa mensagem, mais em específico, da abertura, foi escrita pelo espírito de André Luiz. Além disso, a gente vai usar também o livro Calma, escrito pelo Emmanuel, psicografado também por Chico Xavier. A gente vai usar também um trechinho do livro No Mundo Maior, do André Luiz, psicografado pelo Chico. Não é? E para dar um pouco mais de base teórica para a gente, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e também uma das questões de O Livro dos Espíritos, né? Todos eles codificados, escritos para nós pelo Allan Kardec, tá? Então, é basicamente isso. Vou fazer para vocês aqui a leitura inicial, como eu falei anteriormente, o capítulo 27 do livro Coragem. Um minutinho, achei. O título dessa mensagem é Ajuda-te hoje. E nos diz o seguinte, o André Luiz. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós... gente, me esqueci de dois detalhes. O primeiro, vou pedir para que vocês, por gentileza, me perdoem pelo barulho dos cachorros, que talvez eles latam um pouquinho aqui no fundo. Em segundo lugar, mas não menos importante, na verdade a parte mais importante, é que vocês coloquem um copinho ou um copão de água para fluidificar, né, ao lado de vocês ao longo da palestra, né, para que nossos anjos de guarda possam fluidificar água para a gente. De qualquer forma, voltando à leitura, desculpa. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos assim de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamo-nos por isso na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, o poder transviado. Hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação. Hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão. Hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício. Hoje, a parcimônia. Ontem, a ociosidade. Hoje, a diligência. Ontem, a sombra. Hoje, a luz. Ontem, o arrependimento. Hoje, a reconstrução. Ontem, a violência. Hoje, a harmonia. Ontem, o ódio. Hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos: ajuda-te, que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear acentuando: ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. André Luiz. Graças a Deus. Bom, e nesse momento nós nos concentramos, né, para poder agradecer a espiritualidade,
aos nossos amigos espirituais aqui presentes conosco, a Jesus Cristo, nosso mestre, amigo, a irmã Laura e toda a sua equipe de espíritos benfeitores, que nos tratam com tanta paciência, com tanto carinho, independentemente das circunstâncias. Que tenhamos condições, na noite de hoje, de compreender um pouco mais de perto os ensinamentos de Jesus Cristo, de ouvir a voz do Mestre Jesus falando ao nosso coração, que tenhamos condições de entender um pouco mais de perto o que significa a lei de Deus que está gravada no coração de cada um de nós, para que sejamos cada vez mais verdadeiramente felizes. E dessa forma, agradecemos mais uma vez e pedimos permissão para poder iniciar a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Perfeito, gente. Então, voltando, vi que a Sheila está aqui comigo. Boa noite, Sheila. Muito obrigado. Se você não me ouviu, alguma coisa assim, Sheila, por favor, você comenta, tá? Então é isso, gente. Depois de começada a palestra com essa leitura do André Luiz, que é muito bonito, né? Um texto muito legal, muito simples, muito bacana. Gostaria de tratar com vocês de uma questão muito básica e muito importante, justamente por ser básico. Aliás, quando a gente fala básico, hoje em dia, às vezes a gente confunde básico com algo que não é importante. Mas é exatamente o contrário, né? Se é básico, significa que é a base. Então, a gente nunca pode se esquecer daquilo, né? Para o prédio não desmoronar, correto? Então, uma questão básica, muito importante, é a questão 132 de O Livro dos Espíritos, tá? O Kardec pergunta aos espíritos o seguinte, ele pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Anderson. Como é que você está? Eu tô legal. Maravilha. Tô te ouvindo aí. Perfeito, perfeito. Vamos lá, só vou te mutar aqui, tá? Voltando, gente, perdão. Então, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Lá na questão 132. E a resposta que a gente obtém, eu vou dividi-la em algumas partes. Foram partes que eu identifiquei e acredito que eu esteja correto até nas interpretações, tá? Então, respondem os espíritos ao Kardec. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Essa é a primeira parte que a gente precisa ter em mente. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Isso dá uma ideia de que a gente tem uma jornada, correto? E uma parte dessa jornada, ela se dá justamente por meio do mecanismo reencarnatório. Então, é uma espécie de ferramenta, né? Que nos faz chegar à perfeição, que nos auxilia a chegarmos na perfeição. Então, a gente tem uma jornada até a perfeição e a reencarnação faz parte dela. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Então, aqui, ele dá um outro aspecto da reencarnação. Não é? Para todos, ela tem o fim de fazer com que a gente chegue à perfeição, correto? De nos auxiliar nesse trajeto. A gente sabe que, na verdade, acelera o nosso trajeto. E agora, num outro aspecto, ele faz essa, digamos, essa subdivisão. Para uns, é expiação, ou seja, não vou chamar de castigo, não porque seja uma palavra incorreta, porque é uma palavra certa, mas é porque a conotação que a gente dá para castigo, hoje em dia, a palavra castigo, ela é carregada de muita culpa. E, originalmente, não é isso que a gente quer dizer. Né? A expiação é uma forma da gente poder voltar para o planeta, não é? E passar por situações educativas, não é? Que vão fazer com que a gente mude de conduta. Essa é a intenção da expiação. Né? Em muitos momentos a gente vai sofrer por conta disso. Né? E a gente vai entender um pouco melhor hoje o porquê dessas coisas acontecerem. Mas então, se a gente chamar a expiação de castigo está incorreto, com certeza não, está muito certo. Mas entendamos esse castigo não como uma forma de Deus estar nos culpando, tá? Porque não é isso. Deus é infinita justiça e amor. Não é? Então não tem aquela coisa de um pai sisudo, não é? Vou te castigar, não é isso. Não entendamos essa palavra desse jeito. Uma coisa muito importante em toda a codificação do Kardec
em todos os livros espíritas que eu tive a oportunidade de ler na minha vida. Os espíritos dizem o que eles querem dizer. Eles não escondem nada atrás de subterfúgios, atrás de uma retórica mesquinha. Né? Espírito superior não trata dessa forma. Ao longo da noite de hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Não existe demagogia. Né? E nem existe um eufemismo desnecessário também. Então a gente tem essa mania e eu acho importante que a gente entenda isso, mas entendo. A palavra castigo aqui, ela de maneira nenhuma afeta o amor infinito de Deus por nenhum de nós. Tá? Seguindo em frente, uma outra parte dessa questão. Mas, eu vou ler desde o começo para a gente ter uma certa sequência, mais uma vez. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Né? A gente vem para cá e sofre com essas expiações. Né? Quando a gente diz vicissitudes, isso é uma outra coisa. Eu fui até dar uma olhada no significado em francês, que é inclusive a mesma palavra, achei engraçado isso. E se escreve, se não me engano, da mesma forma. Né? Em inglês, eles também têm essa palavra, pouquíssimo usada, mas também tem. E a vicissitude tem a ver com oscilações, não é? No sentido de turbulência. Ela envolve riscos? Sim. Agora, isso depende muito da nossa percepção, correto? Né? Mas quando a gente fala em vicissitude, nesse caso aqui em específico, a gente está falando nesse sentido, né? Das oscilações da vida. Né? E dentro delas é que a gente vai encontrar as nossas expiações. Continuando. A encarnação visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, todos os espíritos têm uma parte dentro da obra da criação. É isso que ele está nos dizendo. Né? Então, a gente passa por essas tempestades, por essas vicissitudes, por essas expiações, por essas provas, por todas essas experiências, por uma questão de castigo, no caso da expiação, sim. Não é? Para a gente poder aprender na prática, caso a gente seja preguiçoso, no caso das provas, sim. Com certeza. Mas não nos esqueçamos, né? Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Quer que nos tornemos co-criadores. Né? À medida em que o espírito evolui, ele vai adquirindo mais robustez, né? Mais capacidade de amar, mais capacidade de construir de acordo com as leis divinas. Então, esse é um outro objetivo da encarnação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Não é? Então, a gente tem aqui um aspecto de colaboração, não é? Concorrendo para a obra geral, mas a gente também não deixa de se adiantar porque a gente está ajudando os outros. Não é? Tem muito a ver com lei de sociedade, né? Lei de cooperação, da gente cooperar para poder todo mundo crescer junto, né? Enquanto sociedade, enquanto planeta, etc. Né? Eu achei interessante essa parte daqui em que ele fala também, para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento. O instrumento ao qual ele está se referindo é o nosso corpo físico e o próprio perispírito, não é? Que é uma camada que vai envolver o nosso espírito, que é, digamos assim, é o nosso corpo espiritual, né? E eu achei legal isso daqui, porque à medida em que a gente vai trocando de mundo, né, que a gente vai evoluindo, ou que a gente sofre um degredo, que não é o assunto de hoje, né, mas à medida em que a gente vai trocando de mundo, a gente vai também se adaptando à atmosfera daquele local. Né? O espírito continua sempre tendo essencialmente a mesma coisa, mas agora o envoltório dele se modifica, não é? De acordo com o lugar onde ele está. Uma nota do Kardec importante aqui. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele.
Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Muito bonito, né? E a nota do Anderson que eu coloquei aqui. Compreensão e aperfeiçoamento em serviço. Esse é o convite que a doutrina espírita nos faz, não é? A gente vê que o que acontece? A gente busca uma perfeição, mas para a gente ter condições de obrar na companhia do Pai. E a compreensão do que isso significa, ela não vai se dar só quando a gente atinge o aperfeiçoamento por completo. Não é só quando a gente se purifica por completo. A gente vai entendendo a nossa missão ao longo do caminho. É por isso que é tão importante que mesmo que a gente se encontre no mundo de expiação e provas, como a gente se encontra, mesmo que a gente encare a nós mesmos no espelho, né, e a gente veja um tantão de problema, mesmo assim é muito importante que a gente opere, que a gente faça a nossa parte, né, que a gente sirva, né, sirva ao próximo, sirva a si mesmo, né, servir a si mesmo, diga de passagem, não é, com egoísmo, né, não é cedendo aos nossos vícios, estou dizendo servindo a si mesmo, buscando a verdadeira felicidade, não é? Entender os nossos verdadeiros talentos, por que a gente foi colocado na Terra. Essa é a proposta que a doutrina espírita nos traz por meio dessa questão 132. E, gente, a verdade é a seguinte, dá para a gente ficar horas só nisso daqui. Inclusive, já gastei 16 minutos da palestra falando basicamente sobre isso. Mas é porque realmente tem muito a ver com um tom que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Vamos seguindo em frente. Na mensagem de abertura, eu não sei se todo mundo pegou, tá? O título dessa mensagem é Ajuda-te hoje. E o André Luiz, ele finaliza com o seguinte resumo para a gente. Vou reler para quem não pôde pegar. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear acentuando. Ajuda-te hoje que o céu te ajudará sempre. Não é? Então, o André Luiz, o que ele está fazendo aqui? É um apelo ao agora, não é? Para que a gente preste atenção no agora. Então, é isso. A gente buscar viver o que está acontecendo hoje, o agora. Né? Quando a gente vai olhar para os textos do Kardec, do Emmanuel, do André Luiz, né, a gente vai encontrar uma série de motivos para a gente se arrepender, para a gente mudar a nossa conduta. Mas a gente não pode encarar o arrependimento de uma forma infantil. Não é? O arrependimento por completo, ele não envolve só remorso. Né? O remorso ele é uma pequena parte do arrependimento. O arrependimento ele vem acompanhado de um outro fator que o Kardec vai trazer para a gente, que é o seguinte. Está lá no Céu e o Inferno, está no capítulo 7, esse capítulo intitulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo. No item 16º, no 16º item, Kardec nos diz o seguinte. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento, ouçam isso, o arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Gente, se eu e algum de vocês não encara arrependimento dessa forma, como algo que suaviza as expiações, que suaviza esses castigos, né? E que nos abre o caminho com esperança, a nossa noção, o nosso entendimento, e principalmente a maneira como a gente sente o que é arrependimento, a maneira como a gente está se arrependendo, ela está incompleta. Incompleta. Não é? Então, nas nossas orações, uma das coisas que a gente precisa fazer é buscar se concentrar para poder ouvir a voz da nossa consciência, não é? Nos chamando a progredir, nos chamando a ir para frente. Porque a lei de progresso é a lei da natureza, correto? Então, arrependimento é isso, é um arrependimento para a gente buscar, para a gente ir para frente. Existe o remorso? Sim. Existe a culpa? Sim. Eles têm uma determinada função? Sim. Temporária, não é? Temporária. É para você sentir aquela dor, um sintoma, e dali para frente você buscar progredir. E é assim todos os dias. Ah, mas eu erro todos os dias. Não tem problema, eu também erro todos os dias. E todos os dias a gente tem que buscar fazer essa escolha. Não é? Agora vamos entender. Eu falei, né, ajuda-te hoje. Agora, o que é esse hoje? Não é? Bom,
a palestra sobre reencarnações de provas e expiações. E esse é o nosso hoje. Estamos encarnados, não é? Passando por esse mecanismo, digamos assim, de purificação, de aperfeiçoamento, como a gente viu, né? Um mecanismo divino de purificação. Inclusive, mais uma vez, os espíritos são claros. Aperfeiçoamento, não para a gente buscar um paraíso onde a gente vai só ficar descansando, sem nenhum ataque em nenhuma outra religião, mas é para a gente trabalhar cada vez mais, né? E quem tiver que descansar, pode descansar também. Deus não proíbe, pelo contrário, estimula que a gente descanse. O nosso corpo físico é importante, né? Mas seguindo em frente. Estamos todos encarnados, e estamos todos encarnados com um passado a resgatar, um presente a viver e um futuro a construir. Isso que nos diz também o André Luiz, né? Na abertura de hoje ele falou isso pra gente. Então, nesse lugar onde a gente está agora, a gente tem um presente a viver com um passado a resgatar e um futuro a construir, como eu falei anteriormente. Então, características de onde a gente está vivendo, não é? Nossa sociedade é moralmente antiquada, não é? Não só a sociedade brasileira. Mundo afora, são diferentes os lugares uns dos outros, né? Mas as manias mesquinhas são muito parecidas, né? O orgulho aqui, ele se manifesta de forma... Aliás, o orgulho no Japão, por exemplo, lembrei da Olimpíada agora, mas no Japão, na Suécia, onde quer que seja, ele vai se manifestar de uma forma relativamente similar à que se manifesta aqui no Brasil. O egoísmo também, não é? Então, a humanidade terrena ainda está moralmente antiquada, né? A gente está meio atrasadinho. Essa é uma característica. Uma ignorância, não é? Em relação ao nosso propósito. Muitos de nós não sabemos exatamente o porquê viemos para cá ainda. A gente tem maldade no nosso planeta, não é? Diga-se de passagem, uma boa parte daquilo que se tornou maldade tem origem também na ignorância. Quando eu digo isso é porque Kardec até fala para a gente na Gênese, né? Que boa parte das imperfeições que geram esse tantão de problema que a gente tem no planeta Terra, eles têm a ver com o instinto de sobrevivência, né? Com o nosso instinto de conservação. E, de forma desregulada, a gente foi se tornando mal por não saber lidar com aquilo. Nos foi otorgada, né? Eu acho que eu até anotei isso aqui. Isso. Nos foi otorgada a inteligência, né, de um espírito, nos foi dado, digamos assim, esse selo que nos torna espíritos na jornada evolutiva. E, infelizmente, esse poder de espírito subiu a cabeça. Por menorzinho que a gente seja dentro da criação universal, por ignorância, por teimosia, às vezes por preguiça, a gente acabou enveredando por um caminho ruim, né? E viemos parar num globo de expiações e provas. Então, essa é a nossa realidade, tá, pessoal? Estamos encarnados num globo de expiações e provas. Uma jornada evolutiva, não é? Que tem esse momento, essa parada nesse globo, onde a gente vem resgatar um passado, vivendo o presente para construir um futuro melhor. Então, a gente já levantou um pouquinho do porquê a gente sofre. Tem a ver com o nosso passado, né? A gente traz aí de encarnações passadas coisas complicadas, né? Desvios de conduta, como eu falei anteriormente, estamos moralmente antiquados. Há quantos mil anos, né? A humanidade terrena já vem recebendo lindas mensagens do alto, não só do Cristo, né? De tantos missionários importantes e principalmente do nosso Messias, que é o nosso guia e modelo, né? Jesus Cristo veio justamente para poder dar o exemplo na prática do que significa o amor. Já tem muito tempo isso. E a gente continua teimando, né? E xinga, e grita, e julga, e não se perdoa, e não perdoa as outras pessoas, né? Tem essa complicação. Então a gente está aqui sofrendo, passando por essas situações complicadas, sendo castigado de certa forma, passando pelas provas difíceis, não é? Com um fim educativo. Porque a gente erra, então a gente precisa sofrer para poder aprender, né? Porque a gente é capaz de corrigir, porque se a gente não fosse capaz de corrigir, a gente ainda não estaria vivendo essa oportunidade.
A oportunidade nos é concedida da reencarnação, né? Ela nos é concedida por amor do mais puro, por amor do mais puro. Então a gente está aqui porque a gente é capaz. A espiritualidade superior falou: você é capaz. Anderson, você é capaz de lidar com essas provas e com essas expiações. Isso vai ser muito bom para você. E a gente só está te dando essa oportunidade porque você tem condições de aguentar essa carga e sair dessa muito melhor do que você entrou. Além disso, a gente está aqui porque a gente foi criado para a felicidade. Como eu falei anteriormente, a gente está nessa trajetória rumo à perfeição, que significa ser verdadeiramente feliz, né? Cumprir a nossa missão dentro dessa gigantesca, infinita obra que é o universo de Deus, né? E estamos aqui também porque Deus nos plantou para que façamos germinar em nós mesmos e no planeta aquilo que Jesus Cristo trouxe para a gente como as bem-aventuranças, não é? Ele traz aquele resumo para a gente no Sermão do Monte. A gente vai falar um pouquinho de algumas bem-aventuranças hoje. Então é isso, gente. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está no planeta. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente passa por provas e expiações. Para sermos educados da forma mais didática possível para o nosso estágio evolutivo. Da forma mais amorosa possível para o nosso estágio evolutivo, né? O amor de Deus é incorruptível. Incorruptível. Mas tem vezes que a gente só entende na marra, né? Passando por situações mais complexas. Às vezes mais dolorosas. Seguindo em frente. Não adianta a gente colocar a si mesmo num pequeno pacotinho, ou seja, a gente achar eu sou desse jeito, eu sou esse ser mesquinho, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso e tal, e nunca vou sair daqui de dentro. Não, óbvio que não. Você pode enxergar suas imperfeições, você precisa enxergá-las. Agora, enxergue com um olhar inteligente, com um olhar realista, não é? O que a doutrina espírita faz para a gente é nos trazer uma parcela, digamos assim, mastigada da verdade. Para a gente poder compreender que a gente é muito mais do que essa caixinha na qual a gente tenta se colocar. A gente é muito mais do que simplesmente o nosso corpo, do que simplesmente a nossa aparência física, do que as nossas habilidades intelectuais. Nós somos muito mais do que isso, né? Temos um potencial gigantesco. Viveremos eternamente. Somos espíritos imortais, não é? Então não adianta a gente tentar se colocar dentro dessa caixinha, porque a gente não cabe nela. A gente não cabe nela. A gente é muito maior do que isso, né? Por isso que a gente precisa olhar para dentro de si mesmo para poder compreender isso com humildade. Falar, eu sou pequenininho perto do tamanho do universo, mas, poxa vida, eu sou muito maior do que eu imaginava que eu fosse, né? Essas coisas pelas quais eu estou brigando, elas não importam perto da infinitude de possibilidades que me apresentam para me levar à verdadeira felicidade. Também não adianta a gente fazer isso com as outras pessoas, a gente colocar outras pessoas dentro de uma caixinha, dentro de um estereótipo que é ou temporário ou desde já está incorreto, né? Não adianta a gente fazer isso. Porque esse estereótipo, ele é no máximo temporário, no máximo daqui a pouco ele vai passar. Porque estamos todos numa trajetória evolutiva, não é? Eu estava lendo hoje uma passagem de um espírito, do espírito Miramês, comentando naquela questão 132. Eu não me lembro exatamente do que ele falou, posso até mandar para vocês depois, mas ele tratando sobre essa paciência infinita que as leis, pela qual as leis divinas operam em todos os seres, do mais teimoso ao mais benevolente, não é? É tudo customizado para poder fazer com que você evolua da melhor forma possível para você, né? E também não adianta as próprias pessoas se menosprezarem e colocarem a si mesmas dentro de uma caixinha. Elas também são muito maiores do que isso, e se elas ainda não enxergam isso, e se você já tentou fazer com que aquela pessoa enxergasse, ela ainda não teve condições, não se desespere. Como eu falei anteriormente, Deus está sempre com essas pessoas, desde sempre até a eternidade, não é? Então não se sinta incapaz, não se sinta um fracassado, uma fracassada, porque você não está conseguindo
ajudar alguma pessoa que você ama. Isso faz parte do jogo, né? Faz parte. A gente não é super-homem, a gente não é Mulher Maravilha, não é? Temos que saber os nossos limites e temos que ter humildade também para saber que às vezes não é o nosso lugar. Às vezes a gente tem que ficar quieto mesmo, deixar a pessoa experimentar aquela sensação e tomar as próprias decisões. Ela é capaz de lidar com os próprios problemas, não é? Não entendam isso como um convite à omissão, não é? Diante de um sofrimento de alguém, de maneira nenhuma. Mas a gente não pode tratar as coisas de forma desequilibrada e não pode se desequilibrar por conta de outras pessoas. Temos que conquistar a nossa própria autonomia sem desespero. Como eu falei anteriormente, a lei de Deus, gente, ela não vai mudar só porque as pessoas se perdem, né? Ela não vai mudar. Então, fulano está perdido, eu estou perdido, beleza, mas Deus nunca desistiu de você. Nunca desistiu. Então, lembremos-nos disso com o máximo de frequência possível. Viu que você está meio para baixo? Lembra disso. Lembra dessa questão. Eu sou um espírito eterno, imortal, e Deus está sempre comigo, sempre confiando em mim. Não é? Tem mais alguma coisinha que eu digo mais? Exatamente, digo mais, elas se perdem, mas ali sempre vai dar um jeito de elas se acharem. Bom, é mais ou menos o que eu já falei, né? Vai dar uma forcinha? Vai dar uma forcinha. Vai enviar um anjo da guarda falando no seu ouvido? Vai, claro, com certeza. Né? Um amigo vai te mandar uma mensagem do nada, ou você vai ter a intuição de mandar uma mensagem para alguém? Com certeza, com certeza. Vai colocar a gente para colaborar, para a gente se apoiar, para a gente se amar cada vez mais, para a gente conviver da melhor forma possível. Mas o mérito pela tua evolução, ele vai ser sempre seu. Deus nunca tira isso de você, porque ele confia em você. E a gente vai tratar um pouquinho disso agora. Na mensagem, eu tenho uma mensagem do Emmanuel para ler para vocês, que diz o seguinte. Ela está no livro, no Calma, se eu não me engano. Depois eu confirmo no final da palestra, porque eu não anotei aqui. Mas é no livro Calma, do Chico. O Emmanuel fala para a gente o seguinte. Mentira, é em outro livro, mas eu não vou falar o nome não, porque senão é spoiler. Esse é o prefácio do livro, tá? Amigo, é verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo o equilíbrio. Suplicaste o apoio do afeto, e o afeto é um refúgio sublime. Deprecante a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Deprecaste, eu acho, né? Desculpa. Requestaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura, da inteligência, e a cultura é um instrumento que te faz discernir. Requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Essa última aqui eu coloquei em negrito em letras garrafais aqui. Requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Nisso daqui, o Emmanuel está se referindo tanto a nós antes de encarnarmos, quanto nós hoje em dia. Isso tudo a gente pede. A gente pede saúde, a gente pede isso tudo, a gente pede inteligência, pede cultura. E o que eu achei muito interessante nesse final aqui, porque ele mexe diretamente comigo, é isso daqui. Requisitaste o socorro do trabalho, o trabalho é o motor do progresso. Por que eu coloquei isso daqui? Isso é uma coisa pessoal. Para tudo. Até botei aqui no título do slide. Para tudo. Gente, tem uma pessoa que me mandou trabalhar nessa vida. A pessoa que mais me mandou trabalhar não é meu pai, não é minha mãe, não é avô, não é chefa, não é chefe. Olha que todos eles adoram o trabalho, mas não foi nenhum deles. Minha chefa, então, tive uma chefa que ela gostava que eu trabalhasse mesmo, e gostava de trabalhar também.
pessoa que mais me mandou trabalhar na minha vida foi o Emmanuel. Foram diversas as vezes em que eu estava triste porque terminei com uma menina, porque fiz besteira ou porque alguém me tratou mal, seja lá qual fosse o motivo, naqueles momentos em que você está para baixo, né? Fui buscar refúgio dentro de algum livro escrito por Emmanuel e infinitas vezes, né, inúmeras vezes, eu abri em alguma página e a conclusão era: vem trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. E não dava nem para falar que não era comigo, porque a mensagem inteira tinha a ver com o que eu estava passando. Mas ele sempre trazia um lembrete do trabalho. Esforça-te no bem, trabalhe pelo bem, trabalhe com Cristo, né? Doe as suas melhores energias. Eu comecei a achar que ele estava de implicância comigo. Por quê? Estou passando esse mal danado aqui, né? Me sentindo mal, cara, e você me mandando trabalhar, me dá um abraço aí. Não que aquelas palavras não me abraçassem, né, gente? Estou brincando. Mas nessa mensagem em específico do livro Coragem, ele coloca aqui: requisitaste o socorro do trabalho, o trabalho motor do progresso. Mas depois ele traz um entretanto. Ele traz um entretanto para a gente. Isso é fantástico, cara. Uma coisa importante, mas eu falei no começo da palestra: espírito superior não tem demagogia. Então, ele não falou que saúde é importante, que trabalho é importante, que cultura é importante, né, para depois chegar com um mais gigante, com um porém gigante, né, e desconstruir tudo aquilo que ele tinha falado. Né? A paz é muito importante, o trabalho é muito importante, cultura é muito importante, tudo isso é muito importante. Mas ele traz para a gente uma outra conclusão, tá? Que não sei por que sumiu da minha tela, gente, desculpa. Opa. Beleza. Vamos lá. Entretanto, para que obtenhas a saúde e a paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescinde de uma alavanca, da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina. A alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. Jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio, porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldade e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança nos discerra ante a misericórdia de Deus. Não é? Então, é coragem. Coragem para a gente poder enfrentar o dia a dia, coragem para a gente poder enfrentar a si mesmo, coragem para poder lidar com situações complicadas. Isso é uma ferramenta importantíssima, imprescindível nas nossas vidas. Por quê? Porque viver em um planeta onde a gente está encarnado, né, num planeta de provas e expiações, é muito difícil. É difícil. Escolhemos esse caminho? A gente já viu que sim. Não é? Ele é para o nosso bem? É para o nosso bem. Ele é personalizado para dar certo? É personalizado para dar certo. Ele foi criado para a gente vir para cá e buscar a felicidade e conquistá-la? Com certeza. É fácil? De maneira nenhuma. Não é fácil. E a gente não é bobo. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que o calo aperta. A gente sabe que tem coisa que morde o nosso calcanhar e dói. E tem vezes que falta coragem, porque você sabe que aquilo dói. Você sabe que lidar com aquilo, só de você lembrar dói. Chega da dor física, não é? Memórias da infância, da adolescência, da idade adulta, memórias de hoje, não é? Dói mesmo. Então a gente tem que ter coragem. Achei de grande sabedoria isso que o Emmanuel trouxe, para variar, né? Sabedoria que não falta nele. E apanhou muito, né, gente, para se tornar sábio. Inteligente há muitos séculos, né? Mas verdadeiramente sábio nem há tantos séculos assim. Não é?
Então, é isso, coragem. Uma ferramenta imprescindível para a gente poder viver o nosso dia a dia. E peçamos a Deus coragem para poder enfrentar. Né? Coragem para poder encarar de frente tudo aquilo que é necessário para a gente conquistar a nossa felicidade, que nunca nos será retirada. Essas conquistas morais que nós todos estamos buscando, todo mundo que está me assistindo agora, todo mundo que vai me assistir depois, e todas as outras pessoas desse planeta, as conquistas que a gente vai ter ao longo dos próximos anos, né, elas são conquistas inalienáveis. A gente nunca vai perdê-las, né, porque elas estão modificando o nosso espírito, a forma como a gente lida com nós mesmos e com os outros. A gente está aprendendo que a gente pode ser confiante e humilde ao mesmo tempo, por exemplo. A gente está aprendendo que a gente pode ser corajoso e ter calma ao mesmo tempo. Mas como? Com equilíbrio. Um equilíbrio dinâmico, respeitando as leis da natureza, respeitando as vicissitudes da vida, não é? Mas sabendo que nós somos capazes de modificar a nossa realidade, não é? Para o nosso bem, para o bem geral. Temos essa capacidade dentro de nós. Tá? Então, pessoal, resumindo um pouco do que a gente falou hoje, eu até não coloquei isso no slide, não sei se eu vou conseguir ser tão didático. Tá? A gente começou a palestra explicando da importância da gente viver o nosso hoje, porque ele é uma oportunidade. A gente tentou entender um pouco melhor o que é o nosso hoje, não é? E eu trouxe para vocês uma ferramenta que é a coragem, certo? Agora, eu coloquei como a gente chega até a coragem, por meio somente da oração? Não, mas é também refletindo a respeito de todas essas coisas sobre as quais a gente conversou, não é? A construção da confiança no dia de hoje, a construção da confiança nas nossas capacidades, ela é também gradativa, não é? Mas agora, a inteligência suprema de Deus está sempre comandando as coisas, está sempre por trás daqueles pequenos fatos, não é? O que a gente precisa fazer é, em oração, em meditação e no nosso dia a dia, não é? Compreendendo em serviço, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente ir se aprimorando, né? Conquistando aquela robustez que a gente está comentando desde o início da noite. Mas vamos seguindo em frente. Eu separei aqui um trechinho. Peraí, pessoal, eu estou tendo que fazer a apresentação pelo celular, por isso que tá meio difícil aqui o negócio. Vamos lá. Beleza. Eu separei aqui um trechinho do livro No Mundo Maior, tá? É um livro do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Bom, como a gente está em casa, eu vou ficar com o celular na mão, tá? Não é por falta de atenção, não, pelo contrário. Vamos lá. Esse livro No Mundo Maior, ele tem um capítulo, eu me esqueci o título, eu passo para vocês também depois pelos grupos, mas é um capítulo onde o André Luiz está visitando uma residência de um jovenzinho, uma criança que tem muitos problemas no corpo, né? A criança não consegue falar, não consegue se mexer, né? É um deficiente físico, mas também as próprias capacidades de fala são muito, muito limitadas, né? E André Luiz vai com o instrutor dele até essa residência e nessa ocasião ele tem a oportunidade de ver essa criança com a mãe, né? Uma mãe abnegada, muito, muito concentrada no seu próprio papel de mãe, mas está sofrendo demais por ver o filho naquela situação. Isso do lado dos encarnados. Do lado dos desencarnados, do lado de lá, tem alguns espíritos que são inimigos daquele menininho de encarnações passadas, quando ele ainda não era aquele menininho, sofreram muito por conta de atitudes ruins dele. Então, estão ali obsidiando aquela criança, né? Eles descrevem uma cena bem complicada até de choques mentais, então uma coisa bem difícil, tá? Mas então essa criança está espiando, não é? Passando por uma expiação dentro daquele corpo limitado. A gente tem ali na cena também os espíritos obsessores, como eu falei, que são enfermos, né? São doentes, são maus, com certeza, mas também são doentes, não deixam de ser por isso. O mal é uma doença.
né? É uma enfermidade. E também temos ali uma mãe passando por uma provação, né? E aí, no final das contas, a mãe pede a Deus ajuda, pede auxílio, né, para poder lidar com aquela situação. E um instrutor do André Luiz chega mais perto dela, se aproxima e faz uma oração junto dela, né, e pede a Deus que a abençoe. E aí eles descrevem uma cena muito bonita, de jatos luminosos vindo do céu em direção àquela mãe, né, e amenizando a situação dela, a situação do filho, e naturalmente afetando também aqueles espíritos malfeitores que estavam ali provocando ele, né, que estavam prejudicando o filhinho dela. E qual é a consequência disso? De imediato ela se vê com um novo bom ânimo e ela chega a uma conclusão muito bonita. Ela decide ali que precisa amar ainda mais o filho dela, mas o que ela fala é mais ou menos o seguinte, tá? Não é exatamente com essas palavras. Ela diz: enquanto as outras crianças, várias outras crianças, estão na rua brincando, né, jogando bola, se divertindo, o meu filhinho está aqui dentro de casa, preso na cama, não consegue falar, não consegue comer, não consegue se levantar para ir ao banheiro, né? Por isso eu preciso amá-lo ainda mais. Por isso eu preciso provar para ele que aqui dentro ele tem o amor que ele precisa. Deus me colocou nessa situação justamente para eu poder dar ainda mais amor para ele. Essa é a conclusão lógica a qual ela chega, porque faz completo sentido, não é? Se meu filho não pode ir até a rua brincar e ser feliz e se sentir amado pelos amigos dele, eu preciso redobrar esse sentimento de amor por ele, porque ele precisa ainda mais do meu amor, ele precisa ainda mais de mim. Então, com base nisso que eu falei para vocês, o André Luiz finaliza o capítulo da seguinte forma. Ele fala: examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão talvez da morte suave. Ignoram que, entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos. Esses espíritos que conquistam um reequilíbrio, né, são justamente o do menininho, né, que está passando por essa expiação, limpando o seu perispírito, né, para poder, no futuro, reencarnar numa posição de maior leveza, não é? Podendo conquistar, né, já desfrutando de um pouco mais de liberdade, para poder passar por novas provas, depois de passar por essa expiação. Não é? E aqueles espíritos malfeitores, segundo o André Luiz relata para a gente, eles são encaminhados para encarnarem justamente na mesma família daquele menino, para reencarnarem como irmãos dele, ou primos, eu não me lembro exatamente qual parentesco. Tá? Então, achei muito bonita essa passagem. Vou reler. Utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, Jesus restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos. E aqui eu me recordei de algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês, né? O passado, ele existe dentro da nossa memória, não é? Ou seja, a gente desfruta dessa ferramenta que é a nossa memória para a gente poder lembrar e fazer diferente. Não é para a gente ficar preso naquilo, não é? Ou para a gente lembrar e fazer igualzinho, né? Se foi alguma coisa boa que a gente fez. Uma coisa muito importante. É sobre as ruínas do passado, né? Não é destruindo o passado por completo, fazendo com que ele desapareça, mas é reconstruindo, né? É uma trajetória de reconstrução. Inclusive o próprio André Luiz, voltando aqui na mensagem dele, né? Ontem o arrependimento, hoje a reconstrução. Ele mesmo fala isso para a gente. Mas vamos lá. Além disso, alguns fatores importantes dentro dessa mensagem, que não são comentados pelo André Luiz, mas eu me senti, digamos assim, tentado a falar com vocês. Primeiro, a dor do cético
Principalmente numa situação como a que a gente está vivendo agora, numa pandemia, vocês imaginam só. Você não acreditar em absolutamente nada, não é? E ser um médico, como o André Luiz falou aqui pra gente, um médico insensato. E aqui ele não está xingando ninguém não, tá, gente? Não está ofendendo ninguém não. Ele fala insensato, como eu já falei antes, né? Insensato para ele é insensatez. Pronto. Não tem nenhuma maquiagem ou nenhum... Ele não dá uma enfiada a mais na palavra, não. Então imagina só você ser um médico cético nessa pandemia, trabalhando com um monte de paciente morrendo, né? Você ser um enfermeiro, uma enfermeira, um profissional de saúde trabalhando dentro de uma UTI, de um hospital, nesse momento, né? Isso é um convite, do meu ponto de vista, a gente exercitar a caridade, não é? Também com esses profissionais, porque deve ser muito difícil. Se para a gente que acredita, não é, na vida após a morte, se a gente acredita na imortalidade da alma, se a gente sofre, se a gente se revolta, vocês imaginam só uma pessoa que não acredita em nada. Esse é um ponto. Além disso, essa fé inabalável dessa mãe, pela descrição do André Luiz ali, ela não é uma espírita, ela não é espírita, né? Então, aquela fé é uma coisa maravilhosa, né, cara? É lindo demais isso. Inclusive, botei até que é espírita do que importa, né? Lá no capítulo 13 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Superior fala isso. É espírito do que importa. Não tem problema ser espírita ou não. Se estiver fazendo a caridade, né? Se não estiver fazendo a caridade e for espírita, aí é mais complicado. Porque já tem discernimento, por que não está ajudando ninguém? Por que não está batendo um papo com o irmão que está precisando de ajuda? Não estou falando de ajuda material, tá, gente? Não é isso, não. Nem todo mundo tem condições. Estou falando de bater papo, de conversar, de saber como é que as pessoas estão, se disponibilizar a conversar com elas, de orar por elas, de colocar à disposição delas, né? E uma terceira questão, o Espiritismo, pessoal, é o Consolador prometido. Isso daqui para mim fica muito claro. Esse acesso que a gente tem, esse backstage, digamos assim, dessa situação, porque aqui ele mostra, como ele falou anteriormente, utilizando um corpo incurável e o amor, né? Esses são os instrumentos ali que Deus utiliza. Então, a nossa expiação, a nossa prova, é um instrumento feito para a gente, não é? Mas agora, a gente tem que lidar com as expiações e com as provas com amor, buscar compreensão, não é? Buscar entender que isso está na nossa vida para que a gente consiga progredir, porque essa é a finalidade. Por isso que eu sempre digo, aquilo que acontece comigo é potencialmente benéfico. Não necessariamente vai acontecer algo de bom comigo. Depende da minha percepção. Depende da minha percepção, não é? Então, que a gente consiga melhorar a nossa visão diante da nossa vida. A nossa vida não é ruim. Ela é difícil, mas ela não é ruim. De nenhum de nós. Tá? Vamos seguindo em frente. Até para a gente... a gente já está 20h54. Eu vou ler para vocês, para a gente poder finalizar, a página 43 aqui do livro, dessa edição, né? Do livro Calma, porque esse livro não tem numeração nas mensagens. Na página 43, a gente tem uma mensagem intitulada Paz em Nós. E ela é assinada pelo nosso querido... É pelo Emmanuel mesmo, gente? É óbvio que o livro é dele. Desculpa. Vamos lá. Paz em Nós. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam, nas oposições que nos façam e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica.
Não te conturbem a censura ou a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala. Porquanto, se aceitas os próprios compromissos no bem geral, esses compromissos dizem respeito a ti mesmo e não aos que te observam, nem sempre com lógica e segurança. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. As discussões auxiliam, em muitos casos, de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados. Mas servir aos semelhantes, doando-lhes o melhor de nós, é o argumento decisivo para clarear os agentes de solução a qualquer problema. Vou esclarecer isso daqui porque é um pouco, pelo menos para mim foi um pouco mais complexa a primeira leitura. O que ele está falando aqui? É um convite, é o seguinte: dê conselhos, não é? Faça uma crítica construtiva, isso é muito bom, mas não se esqueça de amar antes de tudo. Né? O amor é a parte mais importante. Né? Ele é o único agente capaz de curar tudo. É isso que o Emmanuel está lembrando. Tá? Para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso olvidar-nos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionem a titubear ante as obrigações que a vida nos traça. Ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para a frente com o trabalho que te compete. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço. E a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Compreensão em serviço, pessoal, que a gente falou lá no começo da palestra. A gente não tem que esperar virar anjo para começar a trabalhar, não. Porque a compreensão, inclusive da nossa própria missão, ela se dá no curso da missão, à medida em que a gente está executando essa missão. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem, segundo as leis de Deus. Mais uma vez, a importância do perdão, não é? Do auto-perdão, de perdoar os outros, para a gente conseguir seguir em frente, para a gente conquistar a paz. Não é? E é basicamente isso, gente. Finalizamos a palestra. Tinha algumas outras coisinhas, mas não daria tempo da gente falar em detalhe, então acho melhor a gente finalizar por aqui. Agradeço a cada um de vocês pelo tempo, pela atenção, pelo carinho, pelas boas vibrações. Aos que ainda não estavam aqui no começo da palestra, quem quiser colocar um copinho de água para fluidificar, eu recomendo, tá? Já que a gente não está no centro presencialmente. E aí, depois que eu fizer a oração final, eu vou parar a gravação aqui e eu abro para vocês fazerem algum comentário, para a gente poder conversar um pouquinho, tá? Só me dá um minuto. E assim chegamos, irmãos e irmãs, graças a Deus, nosso Pai, ao final de mais uma reunião de estudos, ao final de mais uma palestra, que nos traz essa sensação de paz, de harmonia, de boa companhia e de bons ensinamentos. Agradecemos ao Cristo, a nosso Senhor Jesus, por essa oportunidade de melhor compreendermos o caminho da verdadeira felicidade na nossa trajetória, nesse globo criado para nos receber com tanto amor e com tanta dedicação. Que a sabedoria suprema de nosso Pai faça morada e se expanda em nossos corações e em nossas mentes, de modo a nos curar de tudo aquilo que seja necessário.
Obrigado, Senhor, mais uma vez, por estar sempre conosco. Que saibamos ouvir a vossa voz, que confie em nós de forma inabalável, que saibamos beber da tua fonte inesgotável de paciência, de misericórdia, de amor, com os nossos próprios corpos, com as nossas próprias mentes e espíritos, e principalmente com o próximo. Que saibamos olhar para as outras pessoas com mais carinho, com mais sabedoria, compreendendo que somos todos feitos para brilhar, cada um do seu jeito, e que Deus nos respeita a todos invariavelmente. Que a justiça de Deus se faça presente em nossas famílias, que o amor divino tome conta das nossas casas. Que sejamos todos protegidos pelos amigos espirituais da casa de Laura e pelos nossos espíritos familiares mais queridos. Que assim seja. Graças a Deus. Beleza, gente. Tranquilo. Vamos